E aí, sabe quando a gente se depara com uma montanha de informações, de números, e pensa, como que eu resumo tudo isso em uma coisa só? Pois é, hoje a gente vai descobrir exatamente isso. Como encontrar o coração de um conjunto de dados, aquele valor que, no fundo, representa todo o resto. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Literalmente, às vezes. Pensa bem, desde uma pesquisa científica complexa até um relatório de vendas da sua empresa. Simplificar é fundamental. Como a gente pega milhares ou até milhões de pontos de dados e transforma numa informação que conta a história principal de um jeito simples e direto? A resposta para essa pergunta está aqui, nas medidas de tendência central. Pense nelas como detetives estatísticos. Elas nos dão um único valor, um valor típico, que tenta mostrar o comportamento geral de todo aquele amontoado de números. No fundo, elas respondem à pergunta: afinal, em torno de que número a maioria dos dados está dançando? Ok, então vamos mergulhar de cabeça nisso. E vamos começar pela mais famosa, a estrela do show, a média. Se os seus dados fossem uma gangorra, a média seria exatamente o ponto de equilíbrio, aquele centro de gravidade perfeito. A média aritmética, ou só média, né? É aquela que todo mundo lembra da época da escola. Não tem segredo. É a soma de todos os valores de um grupo e aí você divide pelo número total de coisas que você somou. Simples assim. É provavelmente a ferramenta estatística mais usada no mundo. E o cálculo, como eu disse, é bem direto. Primeiro passo: some tudo. Imagina as notas de 5 estudantes. Você soma a nota de todo mundo. Segundo passo, divide essa soma pelo número de estudantes, no caso, 5. E pronto. O resultado é a média, o tal ponto de equilíbrio daquelas notas. Mas aqui vem o grande porém, o pulo do gato sobre a média. Ela é super influenciada por valores extremos, os tais outliers. Pensa assim, se um único valor for muito, mas muito alto ou muito baixo perto dos outros, ele age como um ímã. Ele puxa a média na direção dele e isso pode acabar distorcendo a foto da realidade da maioria. E é justamente essa fraqueza da média que nos leva direto para a nossa segunda medida. Agora a gente vai falar da mediana, e você vai ver como ela conta uma história bem diferente, porque o objetivo dela é achar o centro exato dos dados, o miolo. A mediana é literalmente o valor que está no meio da fila. Depois que você organiza todos os dados, ela é aquele número que corta o conjunto em duas metades perfeitas. 50% dos valores ficam para trás dela e os outros 50% ficam na frente. Agora, para encontrar a mediana, tem uma regra de ouro, uma que não dá para pular. Primeiro, você tem que ordenar os dados, do menor para o maior. Se a quantidade de números for ímpar, beleza, a mediana é o carinha que está bem ali no centro. Se a quantidade for par, aí você pega os dois do meio e calcula a média só deles. E aqui está o superpoder da mediana. Ela simplesmente não liga para valores extremos. Um outlier pode ser gigantesco, mas para a mediana tanto faz. Como ela só se importa com a posição e não com o valor de cada um número maluco lá na ponta não tira ela do lugar. Isso faz dela a medida mais robusta, mais segura, em um monte de situações. Essa tabela aqui resume perfeitamente a briga. A média leva em conta o valor de cada dado, por isso que ela é tão sensível a esses pontos fora da curva. Já a mediana, ela olha só para a posição, para o lugar de cada um na fila, o que a torna super resistente. Essa é a diferença crucial que vai te ajudar a escolher qual das duas usar. Beleza, já vimos o ponto de equilíbrio, que é a média, e o ponto central, que é a mediana. Agora vamos para a nossa terceira e última medida, que é toda sobre popularidade. É a moda. A moda é a mais fácil de entender. É o valor que mais aparece, que mais se repete. Simples assim. É o resultado mais comum de todos. Se a gente pensar na expressão estar na moda, faz todo sentido, né? É aquilo que a gente vê com mais frequência por aí. A moda tem umas coisinhas só dela. O cálculo é uma barbada, é só contar. Mas o mais legal é que ela é a única das três que funciona para dados que não são números, como cores, tipos de produtos, respostas de sim ou não. E outra curiosidade, um conjunto de dados pode não ter moda nenhuma ou pode ter várias. Bom, então chegamos no ponto principal. Não existe uma medida que é a melhor sempre. A escolha certa entre média, mediana ou moda depende totalmente do formato que os seus dados desenham, da distribuição deles. No mundo perfeito, com uma distribuição supersimétrica que parece um sino, a famosa curva de Gauss, aí a mágica acontece. A média, a mediana e a moda se encontram todas no mesmo lugar,
bem no pico da curva. Os valores delas ficam idênticos, ou quase isso. Só que, a vida real raramente é um mundo perfeito. Em distribuições assimétricas, aqueles valores extremos que a gente falou antes entram em ação. Eles puxam a média para longe do centro, para longe de onde a maioria dos dados realmente está concentrada. Esse gráfico aqui é um exemplo perfeito disso. Olha só, isso é uma distribuição com assimetria positiva. Essa cauda mais longa para a direita indica que existem alguns valores muito altos. E olha o que eles fizeram. Eles puxaram a média para a direita junto com eles. Percebe como a média ficou maior que a mediana, que continuou ali, mais perto do pico, onde a maioria dos dados está de verdade? Então, com tudo isso na mesa, a grande questão é, tá, e aí? Como eu decido qual medida eu uso para apresentar meus resultados? Como eu faço a escolha certa para contar a história dos dados de um jeito honesto? Vamos fechar com um guia prático, uma colinha para não esquecer. A distribuição dos seus dados parece simétrica e equilibrada? Pode ir de média sem medo. Agora, a distribuição está meio torta, assimétrica, ou tem os valores muito malucos no meio? Para não correr risco, a mediana é a escolha mais segura. E se os seus dados nem forem números, mas sim categorias? Aí não tem nem o que discutir, é a moda. E para a gente terminar, fica aqui uma provocação para pensar. Toda vez que você ouvir no noticiário sobre a renda média de um país, lembre-se, esse número está incluindo os salários dos bilionários. Se o objetivo é entender a realidade da grande maioria das pessoas, em qual medida a gente deveria confiar mais? Na média, que é puxada por esses valores extremos, ou na mediana? Fica aí a reflexão.